Boa noite, irmãos. Mais uma vez, cabe a mim o privilégio de transmitir o recado de Deus para os irmãos. E claro que, como o irmão Edianor disse, a mensagem não é minha, né? É de Deus. Aliás, assim espero, né? Eu orei para isso, para que Deus falasse, apenas me usando. Portanto, antes de mais nada, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de João. João capítulo 1. João capítulo 1, vamos ler o verso 1 e 2. Que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E também, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Pode assentar, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, te pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta noite. Não deixe que saia da minha boca nenhuma palavra minha, ó Deus, mas apenas aquela que o Senhor vai usar para edificar cada um de nós aqui esta noite, inclusive eu. Em nome de Jesus, nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. No princípio era o Verbo. O Verbo é a palavra de Deus, né? Conforme nós podemos entender assim também. Nós sabemos que a Bíblia, no Novo Testamento, quando fala de verbo, está falando de Jesus Cristo. Mas Jesus também diz que ele é a palavra. Então a palavra, o verbo é a palavra de Deus. E quando Deus criou todas as coisas, lá no princípio, ele usou verbos. E verbos aqui agora no sentido exato, né, da palavra, mas que é palavra mesmo, verbo, palavra. Então ele usou verbos para ordenar o surgimento de tudo, de todas as coisas, conforme nós vemos em Hebreus 11:3, que diz: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Entendemos que pela palavra de Deus as coisas foram criadas, todas as coisas foram criadas. Contudo, a nossa carne, ela é corrupta, pecadora, suja. Ela representa o pecado, conforme Marcos 14:38. Que diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
carne é fraca, porque ela é pecaminosa. Quando a palavra de Deus penetra e separa as juntas e medulas, propósitos e pensamentos do nosso coração, conforme nós lemos lá em Hebreus 4:12, nós não vou ler agora, mas é bem conhecido, né? Então passa a estar dentro de nossas vidas. John Wesley parafraseou este texto que nós lemos em João da seguinte forma: a fim de nos exaltar com esta dignidade e felicidade, o Verbo eterno, por meio da mais maravilhosa condescendência, se fez carne, uniu-se à nossa natureza miserável com todas as inocentes fragilidades e não nos fez uma visita transitória, mas habitou entre nós na terra, manifestando a glória dele de uma maneira mais célebre, mais até do que antigamente no tabernáculo de Moisés. Essa passagem do tabernáculo todos conhecem, né? Deus enchia o tabernáculo com a sua presença, de tal maneira que Moisés e Arão não podiam entrar. Deus também guiava o povo durante o dia com uma nuvem e à noite com uma coluna de fogo. Isso era a presença de Deus. Jesus, através do seu sacrifício que ele fez de descer aqui e viver como um de nós, ele fez muito mais do que isso. O título da mensagem é Encarnando a Palavra, para quem não viu, né? Foi colocado ali no Facebook. Encarnando a Palavra. Encarnar a Palavra significa receber e experimentar o que as Escrituras dizem. Encarnamos a Palavra quando praticamos os ensinamentos bíblicos. Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sede cumpridores, e não somente ouvintes. E quando expressamos o que cremos através da nossa boca, também fazemos isso, encarnamos a palavra. Então, encarnar a palavra significa receber e experimentar e professar, proclamar aquilo que nós cremos, viver o que nós cremos e o que nós pregamos. Isso significa trazer para a prática e viver a fé. O Verbo que se fez carne quer habitar em sua vida, na minha vida, na nossa vida. Romanos 10:8 diz o seguinte, Romanos 10:8, mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Terminei a introdução, tá bom? Mas então fica a pergunta: como encarnar a palavra de Deus? Nós vamos refletir sobre 3 características que Jesus assumiu, diferenciando sua vida em carne e que ele nos proporciona, quando sua palavra preenche o nosso ser, a nossa vida. Primeira característica, está lá no texto que nós lemos. Graça. Ele é cheio de graça, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça. Então, a primeira característica que Jesus assumiu quando ele
encarnou. Graça. A primeira diferença que havia em Jesus e que era notória, qualquer um percebia, como homem em carne, era que tinha sobre si a graça de Deus. A graça de Deus. Todos percebiam que havia algo diferente em Jesus. Todos. E isso era a graça, ou o amor divino para com a humanidade. A graça de Deus é o seu favor imerecido, o amor incondicional e o perdão oferecido a todas as pessoas, sem exceção. O problema é que algumas não aceitam, né? Algumas não aceitam. Aliás, Jesus era tão diferente que alguns o condenaram. Aliás, a maioria, né, infelizmente, o condenou. Tito 2,11. Tito 2,11 diz o seguinte: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. E como eu já disse, né, todos percebiam essa diferença em Jesus. Todos viam que ele era alguém diferente, que ele tinha algo mais. E isso, obviamente, causava não só admiração, como também raiva, ódio, ao ponto, né, dele ter sido crucificado. Mas a carne, continuando, né, a carne não tem graça em si. A carne não tem graça em si, porque está condenada à morte pelo pecado, conforme Romanos 6,23. Ela está condenada. A carne está condenada. Ela não tem graça. Mas, quando a palavra de Deus entra em nossas vidas, passamos a ser também espirituais e não apenas carnais. Ou seja, passamos a ter uma natureza espiritual também. Porque, como o irmão Edilson disse, assim que nos convertemos, naquele momento, no exato momento da nossa conversão, o Espírito Santo passa a viver em nós, a morar em nós. Então nós também passamos a ter uma natureza espiritual. E não apenas carnais. Podemos ver isso, constatar, né, comprovar isso em 1 Coríntios 2, 14 e 15, que diz o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então nós passamos a ser também espirituais e temos a capacidade, pelo Espírito, de discernir as coisas de Deus, as coisas espirituais. O Senhor nos concede a sua graça para achar favor diante de Deus e dos homens também, conforme Provérbios 3, 4, que diz: e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. As pessoas também vão começar a perceber, devem perceber, alguma diferença em nós, a partir da nossa conversão. E daí surge, né, aquela afirmação: se não está diferente, então não houve conversão. Se a pessoa não muda de vida, de tal forma que os outros que estão acostumados a conviver com ela não percebam nada, aí é duvidosa, né, essa conversão.
essa salvação. O Senhor nos concede sua graça para achar favor diante de Deus e dos homens. Não somos merecedores, mas através de Jesus recebemos graça sobre graça. Então, é a partir da nossa conversão, a partir do momento em que o Espírito Santo passa a viver em nós, que nós passamos a viver a vida que Jesus quer que vivamos, seguindo os seus exemplos, é que as pessoas vão ver essa graça em nós. João 1,16 diz: e todos recebemos da sua plenitude. E graça sobre graça. Todos os que recebem a Jesus recebem da sua plenitude. E graça sobre graça. Quando experimentamos a palavra de Deus na prática, passamos a ver tudo sobre a ótica da graça, aprendendo a amar e a perdoar o nosso próximo. Como Jesus fazia. Jesus, como eu já mencionei, todos, qualquer um, percebia que ele era diferente. Porque ele demonstrava simpatia e principalmente empatia. Ele, sempre que via alguém com algum problema, com algum sofrimento, fosse qual fosse, ele sentia como se fosse ele. Isso é empatia. Ele se colocava no lugar daquela pessoa e amava e ama de tal forma que ele sente aquela dor. Ele sente a dificuldade. E todos percebiam isso. Ele demonstrava, era claro, evidente. E nós temos que seguir esse exemplo. É fácil? Não. Mas temos. E se não é fácil, é impossível sem a palavra de Deus, sem o Espírito Santo, sem a graça de Deus. Então, o primeiro ponto, a primeira característica de Jesus era a graça. A segunda característica de Cristo, que ele assumiu, obviamente que ele já tinha, eu digo, ele assumiu como encarnado, né? Como homem, foi a verdade. Ele era verdadeiro, ele só falava a verdade. Ele não tinha nem meias palavras, não, né? Para tentar esconder talvez alguma situação ou para se safar de algum problema, alguma dificuldade. Não. Ele era verdadeiro sempre. Ele falava a verdade sempre. Podia doer nele ou nos outros. Ele falava a verdade. Então a segunda marca de Jesus como verbo encarnado é a verdade. As palavras de Jesus eram verdadeiras e profundas, marcando a vida dos seus ouvintes. A autoridade das palavras de Jesus estava baseada nas Escrituras e na verdade. Mateus 7, 29. Jesus falava como quem tem autoridade. Diz o versículo: porquanto os ensinava, né, Jesus, como tendo autoridade, e não como os escribas. Jesus não chegava lá falando assim: eu acho que, né? Ele chegava e falava: não, é assim. É assim, assim e assim. Com autoridade e a verdade. Na tentação de Jesus,
depois dos 40 dias de jejum, o diabo foi derrotado pelo poder da palavra e da verdade proferida por Jesus. Lá em Mateus 4, de 1 a 11, todos conhecemos, né? A tentação de Jesus. Primeiro ele levou ele lá para onde? Para cima do pináculo. E falou, olha, aliás, ao deserto primeiro, né? Diz, Jesus, eu sei que você está com fome, então manda que essas pedras aqui se tornem em pães. Jesus respondeu como? Com a verdade, com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí ele levou lá para a Cidade Santa, né? Em cima do, agora sim, em cima do pináculo. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui lá embaixo. E os anjos vão, né? Jesus disse, olha, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E depois ele o levou para um monte muito alto, de onde dava para ver todos os reinos da época. Olha, eu vou te dar tudo isso aí, se você se prostrar diante de mim e me adorar. Jesus, mais uma vez, com a palavra, com a verdade. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele servirás. Esse verso aqui, o 9, desse texto, Mateus 4, de 1 a 11, no verso 9, onde está escrito, e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Há um tempo atrás, eu queria fazer um comentário aqui. Há algum tempo atrás eu vi no Facebook, alguém colocou esse texto lá em letras muito bonitas, né? E depois escreveu assim, se você crê, digite amém. Eu fiz misericórdia. Aí eu fui olhar as respostas, tinha centenas de pessoas que já tinham digitado amém lá. Não. Que falta de conhecimento da palavra de Deus. Aí eu vi que alguns conhecidos também tinham feito isso. Inclusive um irmão, né? Uma irmã minha. Eu passei um zap para ela e falei, irmã, vai lá e apaga aquele comentário que você fez lá. Mas por que, irmã? Irmã, aquela frase que aquela pessoa postou lá é de Satanás. Foi Satanás que disse aquilo. Ela levou um susto. Da mesma forma que ela, muita gente não conhece a palavra, por isso fica postando essas bobagens no Facebook. Mas sabe o que é pior, gente, de a gente constatar? Que muitos crentes replicam. Compartilham. Recompartilham. Eu queria fazer só mais uma coisa. Irmãos, não compartilhem esse tipo de coisa, e nem tampouco promessas bíblicas para descrentes, tá? As promessas bíblicas, as promessas de Deus são para os crentes, são para os salvos. Quando você compartilha uma promessa de Deus, uma promessa bíblica, com um descrente, com um perdido, você está enganando ele, porque ele vai acreditar, ele vai achar que está tudo certo. Isso vai dificultar a salvação dele. Não façam isso.
voltando. Então, o mundo está cheio de mentiras, como esta, que parecem verdades, né, que parecem coisa boa. O mundo está cheio de mentiras. Segundo João capítulo 8, versículo 44. Eu gosto de ler, eu não gosto de só. Que diz o seguinte: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A maior mentira do diabo qual que é? Qual que é a maior mentira que Satanás já inventou? Que tem levado, provavelmente 90% dos que estão no inferno e que vão para lá, caíram nessa mentira. Qual que é? Hã? Todos são filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Que mentira. Que mentira. Ele é o pai da mentira. Ele inventou uma mentira linda. Todos somos filhos de Deus. Mas é mentira. Mas quando conhecemos a palavra, de Deus, somos libertos. Então é o que eu dizia, né? É falta de conhecimento da palavra. Jesus aliás, o verso aqui seria João 8,32, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade em pessoa. João 14,6. Obrigado. E a sua palavra é verdadeira. João 17,17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? Através de Cristo, todas as obras mentirosas são desfeitas. Todas. Quem comete o pecado, João 3, 1 João 3,8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, quando Cristo entra, quando você encarna a palavra, a verdade passa a fazer parte e ela desfaz todas as mentiras. A primeira coisa que a pessoa tem que deixar de acreditar é que todos são filhos de Deus. Eu já vi crente falar isso. Absurdo isso. Quer dizer, crente, a partir desse momento eu passei a não acreditar que essa pessoa é crente mais. Né? Porque não é possível acreditar numa mentira dessa. Através de Cristo, todas as obras mentirosas são desfeitas. Quando a palavra de Deus entra em nossas vidas, somos libertados de todo engano e passamos a viver baseados na verdade. Por quê? Porque Cristo está em nós, o Espírito Santo está em nós. Os ensinos da Bíblia são inspirados por Deus e são verdadeiros porque são úteis se praticados. Alguma coisa só é útil se ela for usada, ou puder ser usada, né?
Aquele vaso só é útil, está ali bonito, com aquela planta bonita ali, porque ele está sendo usado, ele está sendo útil. Se ele tivesse jogado lá ali no quintal ali, sem nada, não estava servindo para nada. Então, os ensinos de Deus, a palavra de Deus é útil quando praticada, conforme nós vemos lá em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura. A Escritura. É bom frisar bem isso também, né? Porque não é toda a Escritura, porque toda a Escritura pode ser qualquer uma. Toda a Escritura, estou falando dessa aqui. Toda a Escritura é útil, é inspirada por Deus. Se praticadas. Ao crer na palavra, toda a mentira sai de nossa carne e entra em nós a verdade. Então nós temos que ter também essa característica de Jesus, a segunda, que é a verdade. A primeira, a graça. A segunda, a glória, a graça, né? A verdade. A primeira, a graça. A segunda, a verdade. E a terceira? Qual a terceira característica? A glória. A terceira característica, então, da palavra encarnada em Jesus foi a presença da glória de Deus em sua carne. Mesmo sendo humano, e Jesus era 100% humano, mesmo sendo humano, a presença de Deus era tão forte em Jesus, que a única explicação para a sua origem era, ou está, na expressão Filho de Deus. Filho de Deus. Jesus se tornou humano, mas sua divindade é a sua real forma e essência. A glória de Jesus é a presença de Deus. A carne não possui glória, porque é mortal e pecadora. Por isso, carece da glória de Deus. Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus. A carne não pode herdar o reino de Deus porque é corrupta. 1 Coríntios 15:50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Esta carne, este corpo aqui, físico, não vai para o céu. Porque é sujo, corrupto. As obras da carne são pecadoras. Conforme Gálatas 5:19-21, aquelas obras da carne listadas lá, texto bem conhecido, que as obras da carne são o que mesmo? Pode ler aí, Mândios. Pode ler para nós. Lê o verso 19, 20 e o 21. Notem que ele fala várias coisas aqui, são várias obras.
E depois no verso 21, como se talvez eu tenha esquecido alguma coisa, então coisas semelhantes a essas também. A glória de Deus estava sobre Jesus encarnado porque o fruto do Espírito se sobrepunha à sua natureza carnal. Lê o verso 22, 23, irmão Edilson. Olha só. Interessante notar aqui. As obras da carne. São várias e mais alguma que talvez eu tenha esquecido. Né? Como eu disse ali, o apóstolo Paulo já colocou lá coisas semelhantes a essas também. Mas notem aqui, o fruto do Espírito é um. Mas ele tem várias características. Ao todo, 9. Se faltar um, não é o fruto do Espírito. Então, amor, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, não é o fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, não é o fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, não é o fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança, não é o fruto do Espírito. Qualquer um desses que faltaria, em todas essas vezes que eu li, faltou um. Os irmãos devem ter notado. Então, faltou um, não é o fruto do Espírito. Então, se você não tem um desses, você não tem o fruto do Espírito. Ai. Por isso que é difícil. Quando recebemos a palavra de Deus completa, com tudo que ela traz, com tudo que ela, digamos assim, impõe, em nossas vidas, passamos a vivenciar a glória de Deus. Passamos a fazer tudo para glorificar ao Senhor. 1 Coríntios, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quando a palavra de Deus, o Espírito Santo, está em você, quando isso está encarnado em você, aí sim você vai ser capaz de fazer tudo para a glória de Deus. Podemos ver a glória de Deus quando experimentamos maravilhas e bênçãos do Senhor. Cada resposta de oração é uma glória que Deus mostra para nós. Podemos glorificar a Deus através do louvor e adoração, sim. Efésios 1:12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Primeiro esperamos em Cristo. E também por meio de frutos, que são o testemunho da vida cristã, de vida cristã. Frutos, obras, não são para sermos salvos. Obras, os frutos, é para mostrar que somos salvos. É como um agradecimento por sermos salvos. Sem Deus, nossa vida não tem glória, não tem graça, não tem verdade. Nenhuma, mas apenas derrotas, tristeza e aquela
expectação horrível, como diz a palavra, de ir para o inferno, de pensar, lembrar que a única coisa que nos aguarda, que nos espera é o inferno. A presença da palavra em nós traz glória de Deus, das vitórias que alcançamos para a glória de Deus. Experimentemos dia a dia, cada momento, a palavra de Deus. Concluindo, Jesus é o unigênito do Pai. Jesus é único e nunca houve nem haverá alguém como ele. Somente Jesus é o Filho de Deus que pode salvar a humanidade. Somente Jesus é o Filho de Deus que pode salvar a humanidade. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é outro, não é outra, não é mais ninguém, é só Ele. Mas quando cremos em Jesus, também nos tornamos filhos de Deus juntamente com Cristo, por adoção. João 1,12. Mas deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. E Efésios 1,5. Por isso, não, está errado aqui. Efésios 1,5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ele nos adotou. Nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Jesus também é unigênito, ou único da espécie que foi a palavra encarnada. João 1,1 diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas quando a sua presença, a presença de Jesus está em nós, a sua palavra preenche o nosso ser e podemos confessar a Jesus como Senhor. Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Assim a nossa carne mortal recebe a palavra de Deus que nos transforma, nos muda. Nós passamos a ser outra pessoa, não a mesma, com os mesmos costumes. No mínimo, o que deve ser tirado são as coisas que desagradam a Deus, que claramente desagradam a Deus. Muitas vezes isso não acontece. E as pessoas que ainda querem nos convencer de que são salvos, se converteram. Estas três características, então, graça, verdade e glória, são bênçãos que recebemos quando vivenciamos a palavra de Deus. Na prática. Ela encarna em nós e nós praticamos. Ou seja, a nossa boca, mãos, olhos, todo o nosso corpo passam a serem instrumentos para manifestar a presença de Jesus quando fazemos parte do corpo de Cristo.
para encerrar, 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Meu braço não pode fazer nada para me prejudicar. A minha perna não pode fazer nada para me prejudicar. Da mesma forma, eu, como parte do corpo de Cristo, não posso fazer nada para prejudicar a obra de Deus. Encarne a palavra de Deus em sua vida, para fazer exatamente como Cristo fez, glorificar a Deus. Amém? Mediano.